Oi, gente, boa noite. Esperando o nosso convidado para a gente começar esse papo super legal hoje sobre os cuidados das aves em cativeiro. Então, aguardem aí um pouquinho que a gente vai já começar. Só esperar ele entrar. Olha, Mabel. Ops, cai. Pronto. Nosso palestrante já chegou. Aí é só pedir para participar da live. Ah, é a Maria, né? Oi. Olha, Maiana. Oi, meninas. Boa noite. Estamos só ajustando aqui para o palestrante entrar, o nosso convidado, para a gente começar. Aqui. Bora ver se carrega. Calma lá, galera. Esperem só um pouquinho que a gente está resolvendo as questões técnicas. Não desistam da gente. Agora acho que vai. Agora. Será que vai dar pra ficar assim? Não, tem que ficar. Não.
Tava tudo programado para ser no computador, mas essa tecnologia de Olha, hoje já em chegou dia. uma dúvida de coelho aqui. A gente vai falar de ave hoje, mas a gente responde também. Agora acho que vai, agora. Travar aqui. É, aí só tira o áudio do outro. Tá, já fechei aqui. Pronto. Ah, eu sou de outra geração. A gente também está se adaptando por motivos óbvios. Mas vai dar Mas certo. é claro, vai dar certo. Espera aí. Só um Pera, instante. já caí também aqui algumas vezes. Tô fazendo uma grande gambiarra aqui, mas vai dar certo. Ainda tem que ajeitar os ângulos. Que tal? Tá Tá de ótimo, boa? amigo. Tá dando pra Tá, ouvir? tá, muito bem. Tá me ouvindo também? Ah, tô ouvindo bem. Show. E aí? E aí, tudo bom? Saudade de você. Saudades, tá bem. Acabei de chegar do Mangal, na correria. Olha lá, vai trazer todas as novidades para os nossos ouvintes. Pois é. Deixa eu desligar aqui. Vou dar boa noite para os nossos ouvintes novamente. Boa noite, gente. Muito feliz de ter vocês todos aqui. Muito feliz de ter o Dr. Camilo como nosso convidado hoje. Para quem não sabe, o Camilo é um amigo nosso muito querido, que a gente conheceu na residência. Foi essencial na nossa formação, inclusive. E desde então a gente não para de perturbar ele. E ele sempre aceita. Então é sempre um prazer muito grande poder ver um pouco da experiência, principalmente de quem trabalha com zoológico, né? E zoológicos aqui na nossa região. Então é muito importante a gente ter essas conversas. Então é sempre um prazer. Amigo, tu quer te apresentar? Sim. Estou Fala. só me equilibrando aqui com o Sim, sim, celular, mas acho que já foi, sei né? como é. Sei como é. Tá. E... Bom, gente, boa tarde. Tava dando para ouvir bem? Tá. Tá, boa noite a todos. Meu nome é Camilo. Eu sou veterinário, especialista em animais silvestres. Me formei lá na Colômbia, eu sou da Colômbia. E vim fazer o mestrado aqui e fui ficando. Fui fazendo mestrado, depois fui fazendo especialização, conheci esses meninos aí. E depois, agora estou fazendo doutorado e estou trabalhando lá no Mangal, como responsável técnico, como veterinário lá do Mangal das Garças. E assim, profissionalmente é basicamente isso. Arrasou. Muito bom. A gente separou algumas perguntinhas que a gente acha pertinente falar sobre esse assunto. Hoje a gente vai falar um pouco sobre os cuidados das aves em cativeiro, que é um tema bem relevante e tenho certeza que o Camilo tem muita experiência para compartilhar com a gente sobre esse assunto. Mas para quem está nos ouvindo, quem está nos vendo, se vocês tiverem outras dúvidas, é uma conversa, um bate-papo que a gente tem, uma coisa bem descontraída. Então podem ir mandando aí no chat que a gente vai respondendo. Beleza? Aproveitem essa oportunidade, porque o Camilo, a cada dia que passa, está mais ocupado, Hum. está mais difícil de ter essa disponibilidade, então a gente agradece muito. Então, como a gente está no final do ano, a gente achou legal começar com essa temática. Tem muitos tutores nossos que têm muita dúvida e tem muita preocupação com os animais, principalmente por conta dos fogos de artifício que a gente tem do Ano Novo, do Natal e tudo. Então, a primeira pergunta era se tu tem alguma dica de como cuidar das aves no final do ano por conta do estresse causado pelos fogos de artifício. Sim, olha, os fogos de artifício nem deveriam existir, né? Ou pelo menos É deveriam ser verdade. silenciosos. Mas Sim. realmente é uma coisa que dá muito trabalho aqui em casa. Eu agora não tô com ave aqui, mas os bichinhos ficam. A calopsita é um bicho que fica muito agitado com fogo de artifício. Sim. Aí eu. É complicado, né? É complicado. Assim, o que a gente pode fazer é mais tentar abafar o máximo possível, né? Ficar com. Que eles fiquem num quarto fechado, né? Com boa ventilação para não ficar um negócio feio também, mas uma boa ventilação. De preferência a janela fechada, porque aves são bichos muito visuais, né?
Aves são animais altamente visuais, então o estímulo da luz, às vezes do próprio fogo artifício, às vezes afeta tanto ou mais do que o próprio barulho, né? O Então, barulho. Uhum. a janela fechada, a cortina fechada. é, Tem gente que coloca ruído branco, né? Ou um som, tem aquele Uhum. som assim que vamos dizer assim, um som Meio, contínuo, uma frequência assim contínua. sim, meio da natureza, né? Umas coisas Isso, assim. Pode exatamente. É crer. uma música clássica, né? Uma musicoterapia aí. Sim. Funciona, né? Tu teve experiência já de fazer alguma medicação para eles nesse período, floral, ou algum remédio de estresse, alguma coisa assim, de diferente? Olha, eu já passei floral, mas assim, não teve, a doutora não me relatou assim que fez muita diferença. Não sei, tu tens tido uma boa experiência assim com algum medicamento? Antes o pessoal É, costumava fazer um haloperidol da vida, né? Uma coisa mais pois é. pesada, pois é, Eu tenho medo de fazer muito pesado, pois é. mas o floral realmente nas aves eu não vejo fazer tanta diferença, mas pro roedor eu já vi que funciona super. Assim, eu não tenho feito em Sim, rodó. O que tu tem feito de, sim. de floral em Eu rodó? já fiz nos hamster. No Sim, hamster, que tá passando por uma transição de manejo, o recinto era pequeno, e aí ele foi na consulta, e aí a gente falou que tinha que mudar o recinto e tudo. Ou animais que já vêm estressados do pet, a gente já passou na água mesmo assim e tiveram resultados até interessantes. O animal ficou realmente mais tranquilo, assim, mais feliz. sim, Não sei se é a questão do próprio açúcar, né? Que vem, inevitavelmente, ou se a flor realmente fez alguma diferença. sim. Mas para a ave realmente é uma coisa muito mais sutil. Eu nunca vi uma mudança assim tão brusca mesmo, não, de fazer. Interessante, vou testar. Vou Eu testar. gostei do efeito. Em mim funciona bastante bem. Aí eu É, acredito que tem que funcionar em todo mundo, né? fica mais tranquilo quando tu Eu toma fico teu floralzinho. Ai, meu Deus. Muito bom. Esse negócio dos fogos é uma coisa bem complicada. Para mamífero já é caótico, imagine para uma ave, né? Tu Pois já é. teve algum conflito desse lá no mangal, de alguma ave ter algum problema assim no dia seguinte por causa disso? Não. Não, olha que não. Lá não tem fogo de artifício. Agora tem esse marina, aquele marina Pois lá, eu não sei do como lado, chama, né? mas de vez em quando é uma barulheira. Mas os animais já estão muito Uhum. acostumados, até porque também tem um Hum, mormaço do lado, tem aquelas que sim, tocam uns som altíssimos assim a noite toda. Aí assim eu vejo que eles já têm uma adaptação, porque a ave é um animal que também vai se adaptando bem, né? Então, eu não vi até agora esse problema de barulho. Acho que eles estão já acostumados, né? Essa é uma questão de zoológico em perímetro urbano, né? Que ele uhum, acaba expondo os animais a alguns estímulos que não estaria normalmente, né? E a gente vê que eles sim, se alteram um pouco, na verdade. Os flamingos, que normalmente são animais assim mais nervosos, nervoso. pode acontecer o que for do lado deles que eles só ficam olhando. Mas claro, a Tá de gente boa. tenta evitar o máximo, né? Tenta evitar o máximo, já Entendi. fomos até falar lá com esses bar que fica lá do lado para baixar um pouco, mas Tu jura? Entendi, entendi. É outra realidade para eles mesmo, né? Mas que bom que eles se adaptam, porque era para ser um bicho super sensível, né? E no cativeiro é toda uma problemática, mas que bom que eles se adaptam, então. Bem é, legal. não é o ideal, né? O ideal seria que realmente a É, gente migre para formas de entretenimento mais amigáveis com os animais. com Mas a gente vê certeza. assim, um nível de adaptação bom nas nossas aves, pelo menos. Entendi. Legal. Vamos para nossa próxima perguntinha. Tenho duas aves. Uma ficou doente. Devo separar? E ficou doente como? Assim, é uma situação que acontece muito na clínica. Você, Por exemplo, o tutor tem um casal de calopsitas ou de papagaios que vivem soltos ou que vivem na mesma gaiola. Isso acontece muito com o periquito australiano também, que eles são você, pareados. Aí um você. deles começou a ficar com sintoma, começou a ficar aquela típica ave que não tá bem.
tá sonolenta, tá Ah, fofa, não quer comer muito bem, e a outra tá normal, não apresentou absolutamente nada de diferente. E aí? então, sim, pode finalizar. É, não, é isso. É Aí isso. uma tá ruim e a outra tá aparentemente normal. Aí a dúvida é, eu separo? O que que eu faço? Olha, eu acho que é aquela coisa que a gente sempre fala, né? Tem que chamar um veterinário, né? Primeiro que Ah, tudo, sim. para Sim, saber fazer um exame, fazer alguma coisa, porque tem alguns fatores aí, né? Geralmente a gente está falando de animais que estão na mesma recinto, mesma gaiola, então são sim. animais que já têm um vínculo muito forte, né? Às vezes você Uhum. separar dos animais que já têm um vínculo muito forte, às vezes pode, o próprio estresse sujeito a contribuir com um quadro que já está aí se instalando, né? Então, assim, a gente tem que saber, então, o que que é? É um agente infeccioso, ou eles estão de alguma maneira competindo, ou é alguma coisa na comida. Assim, tem que apurar o que está acontecendo, por que que ele está assim. Mas, assim, no zoológico eu evito muito isolar, assim, na primeira. Principalmente Separar, animais né? sociais, porque animal social é um animal que o isolamento é, às vezes, tão estressante quanto a dor física, né? Então, tipo, se isolar um bicho logo de primeira, às vezes pode complicar um pouco Piora. mais, comprometer, deprimir mais o bicho. Então, o que eu Uhum. faço é manter, sempre procurar um recinto contíguo, né? O contíguo é uma palavra em português? É, né? É, Um ele recinto é, próximo, ele é do próximo. lado, né? Sim. É, sim. Como se ele fosse continuado. Isso. Então, que Sim, ele fique próximo. observando, mantenha contato visual, às vezes até um contato físico menor, mas que já não fique assim exposto a, por exemplo, a avesadia não fique exposta, não coma o mesmo alimento, né? Não esteja assim exposto às fezes do bicho, mas que eles continuem se observando porque comportamento é importante também. Mas aí é Uhum. o mais rápido possível apurar porque que é a Saber o doença. que é, né? Sim. E ficar de olho Sim, no que está saudável. sim. É, eu faço exatamente a mesma coisa. Geralmente o que acontece muito é porque o tutor tem uma gaiola e vários animais. Aí um apresenta alteração e ele vai consultar esse um. E Uhum. aí fica preocupado com os outros. Aí, geralmente, enquanto tá diagnosticando, se eu não sei ao certo o que que ele tem, geralmente eu peço para ele botar uma gaiola do lado da outra para ver se pelo menos evita um pouco os outros adoecerem. Isso se eles também não estiverem doentes, porque às vezes está todo mundo doente, e ele só não demonstrou nada ainda, né? Exatamente. Então, aí eu sempre falo para eles que tem que fazer o exame de todo mundo, que tem que avaliar todo mundo, porque tá passível, né? Não tem como. Já vi muito esse negócio também do bicho baquear por estar só. Já tive muito problema com isso. Principalmente em zoológico, que são recintos muito grandes, né? E Uhum. aí é complicado mesmo, a menos que eles não se deem bem, que isso também acontecia muito, principalmente com a arara, esses bichos assim, eu tinha um problema sério lá em Marabá, porque tinha uma arara que era humanizada e ela apanhava assim copiosamente das outras. E aí eu não conseguia juntá-las de jeito nenhum. Eu Aí sei. ela teve até uma fratura por causa disso. Aí eu não tinha recinto para botar uma arara, aí eu tentava deixar ela tentava isolar um pedaço do recinto dela para ver se ia acostumando, para ver se conseguia introduzir. Mas E era aí? muito difícil. Não consegui. Não, tem uns Impossível. que são para a gente já só falta de assistir, né? Porque tudo que Eu não tenta consegui. Eu não consegui. Eu é, passei uns 6 meses tentando e quando eu saí de lá, ela ainda não era aceita pela galera toda. Aí eu tava é. pensando em destinar para outro lugar, porque não tinha como. Às vezes até o melhor é já, se ela é muito humanizada, já até procurar uma pessoa que possa acompanhar ela, É, sabe? Porque é muito sofrimento a vida desses bichos assim que já não tem comportamento da espécie, né? Eu tenho, exato. eu tenho um periquito rei lá no Mangal que é, se ele parece que ele se adapta, né? Parece que está dando tudo certo para as primeiras, segunda semana, todo mundo aceita ele. Ele já, tipo assim, já bate fotos lindas dele interagindo com todo mundo de boa. Aí no outro dia leva a surra, assim, Surra. e ele só leva a surra assim de cuidados intensivos. Numa perdeu o Não. bico.
Uma perdeu Eita, a Nhanoteca, Gnatoteca. a Toteca. Caramba. Aí foi uma situação, a gente até fez uma reconstrução e tal, mas aí depois eu fiquei traumatizado uns 2 anos. E agora a gente Sim. está com um viveiro novo, né? Está com um viveiro Aham. novo, aí eu fui introduzindo, a gente fez um trabalho assim, de observação assim, Intenso. bem intenso e tal. Aí viu que estava tudo certo, ela estava interagindo com todo mundo, batíamos umas fotos lindas dela lá, assim, porque é muito bonito ver ele assim, sendo Se uma ave, né? reabilitando, né? É, sim. Aí no outro dia ele levou uma surra que abriu toda a quilha daqui para baixo, assim. Aí veio estruturar. Meu Deus do Aí céu. agora lá Essa, não. e é só surra assim mesmo pra não ter dúvida de que ele apanhou. É, infelizmente. Nossa, Por- coitado. porque Vai também lá. tem isso, né, Marina? Outra questão, assim, em relação à pergunta que a pessoa passou, é que às vezes você não separa um bicho que está, assim, mostrando que está ficando meio dodói, aí os outros vão em cima. Mesmo que todo mundo se dê Sim, bem, né? Mas se ele já sim. vai ficando assim, meio assim, os outros vão em cima mesmo, dar uma surra, né? Isso Não acontece queremos também. ficar doentes, vamos matar logo É... ele. Isolamento É social tipo tira esse isso. daqui, é. Sim, sim. É impressionante, cara. É, psitacídio, é impressionante o quanto isso é real. Eu fico impressionada. Eu tive um problema, mas também foi ingenuidade minha. Eu tive um problema com recinto misto de gavião, Uhum. que eu tinha uns três carijós, aí tinha um carcará e um caboclo, todos fraturados e tal. E aí eu tinha um quiriquiri. E eu não sabia o que fazer com ele. Aí o que foi que eu fiz? Eu botei ele lá, só que eu fiquei com ele lá, né? Fiquei lá Certo. de fora. Eles fingem super demência, né? Enquanto tem alguém olhando. Aí, beleza, deixei ele lá, eu fiquei lá. Eu falei, não, eu vou deixar ele supervisionado. Quando eu sair, eu devolvo ele pra gaiola, só pra ele se esticar. Porque, coitado, ele vivia numa gaiola muito pequena e o recinto era enorme, era de grama, todo próprio pra eles. Eu tinha muita pena dele de ficar na gaiola. Aí, beleza, eu deixei ele lá e eu ficava lá vigiando. Eles lá fingindo a total demência, nada está acontecendo, tá bom. Aí me ligaram, porque teve uma emergência com outro animal que se acidentou, e aí eu fui lá no setor, lá embaixo, para ver o animal, porque era um macaco que tinha brigado com o outro, uma situação muito grave, e aí eu fui lá. Mano, foi 5 minutos que eu fiquei sem ver ele. Quando eu voltei. Ele já tava só o pau da rabiola. Tinha um carijó em Nossa. cima dele e ele estirado, assim, todo no chão. Eu falei, pronto, matei o bicho. Saí correndo desesperada. Aí ele ficou muito ruim. Muito Meu ruim. Deus. Aí nunca mais, também. Nunca mais inventei uma dessas. Fiquei traumatizada também. Mais um ano de trauma. É, Porque. Aí eu ainda fui conversar com o Nailson sobre isso na época. Eu falei, e aí, o que que tu acha? Tu acha que dá certo essa introdução? Não sei o que ele disse, não. Ele disse não, que ele queria, inclusive, alimento deles na natureza. Então, provavelmente não vai funcionar. Eu disse, ah, pô, bacana, top. mas o Kirikiri voava, né? Os outros ficavam no chão. Voava! Ela estava de Não, ele boa. voava. Ele conseguia voar. Ele tinha um É, problema na pata. sim. Por isso que eu tentei. Porque ele, teoricamente, ele conseguiria. Mas não deu certo. Ele Não, não foi rápido bastante. recinto Não, misto não, de rapinante é, é um não negócio rolou. assim muito Não complicado rolou. E já. eu tinha expectativa porque os outros se dão super bem. Sim. Nunca teve nenhum Todos problema. quebrados, né? Todos Todos quebrados. quebrados, nenhum tinha assim. Eles tinham uns um pouco maiores do que os outros, mas nada assim absurdo. Todos enxergavam também, né? E a gente Sim. alimentava eles separado e tal. Nunca tive problema. Agora foi botar a presa no meio, não deu certo. Eles estavam numa patotinha assim ao Sim, redor meu dele. Deus. Mas sabe que essa Não nova deu para mim, certo. eu não imaginava assim, que nem Carijó nem Carcará fosse tão rápido para pegar um Kirikiri, né? Porque Kirikiri Menino, é extremamente rápido e ligeiro. não, foi Não, assustador. não Foi tem muito os rápido. MTV que dá uma surra nos Carijó? Então, E como que então, será que o Carijó exato, pegou o exatamente. Kirikiri? E foi um carijó. Eu tava preocupada de ser um dos outros maiores.
né? Sim. De repente, assim. E eu acho que tinha até uma coruja. Eu pensei, eu acho que ele vai dever para coruja. Então eu tava olhando É, todo o tempo para coruja. E não, foi um carijó que em cima tal? dele. Eu falei, não, é Seus bullies. terrível. É terrível, terrível. Não, foi traumático. Coitado do bicho. Mas enfim, acontece. A A gente vai gente aprendendo tenta. assim, né, cara? É, a gente. Porque o que foi que eu pensei? Era muito melhor para ele ter um recintão do que ficar na gaiola minúscula. Então, se ele se adaptasse, ia ser muito melhor para ele. E eu não Com tinha outro certeza. recinto, né? Porque a vida de quem está no zoológico é essa, a gente não tem recinto para todos Exatamente eles. isso. É um recinto e 500 bichos. Aí como é que vai fazer? E a gente que Aí se eu vira em fazer misturas, é. porque aí eu tinha recinto de psitacídeo e tinha recinto de rapinante e de marreca. Era Uhum. isso. Aí eu vou botar ele com quem? Vou botar ele com os papagaios? Como? Não dá. É, cara. E eu Olha, eu, tinha medo das araras, que eu achei que as araras iam dar uma sova nele, porque elas eram muito agressivas. Aí não tinha jeito. Era a única opção que eu tinha na hora. Enfim, acontece. olha, eu vejo assim, por exemplo, coisa que eu tenho apanhado em recinto misto, que eu já não faço mais, é rapinante também e tucano. Tucano dá muito trabalho, Sim, cara, assim, é recinto égua, misto. assim, meu Deus do céu, muito. Eles são terríveis, cara. Eles não aceitam ninguém, é um saco. Nossa, é engraçado porque eu fui num zoológico uma vez, eu não me lembro onde que era, não sei se era em Foz do Gramado, Iguaçu, Gramado, que tem, eu não sei se tu já foi, que tem uns 5 recintos, cada um com um tucano dentro. que é tipo assim, é um túnel, vamos dizer assim, tu passa de recinto a recinto. Eu fui de Isso, Gramado e o Gramado é assim, tem é, um monte de né? tucano e eu digo, meu Deus, como que esse cara consegue botar esse monte de tucano aí, que eu não entendo. E eu já vi os também que eles são todos separados por Ah, causa disso. separados. Sim, Separados. essa eu não vi Teve, ainda. teve um zoológico que eu fui, eu não me lembro realmente onde era, principalmente toco, né? O toco é cruel. Aí era um tucano por. Tinha um recinto grandão que eles dividiram em vários e botaram um em cada. Uhum. De tão pistola que o bicho é. Eu ficava olhando É, assim e falava, não, gente, é o auge, não dá pra criar esse bicho. É é o que tem impossível. condição, é. Não tem condição, tá doido. É isso. A gente tem uma perguntinha aqui da Babi. As frutas na alimentação das aves deve ter cuidado como na alimentação de roedores? É boa essa pergunta. Primeiro, eu acho que teria que pensar em qual ave estamos falando, É, né? exatamente. É. Depende da ave. Depende da ave. Porque, assim, várias coisas aí para falar, né? Por exemplo, a Uhum. gente está falando de tucano, né? Tucano é um bicho que a gente sabe que tem uma condição, que é outro trabalho para colocar em recinto misto, é que ele gosta de todas as comidas menos a dele, né? Então, por exemplo, Exato. tucano tem uma doença que se chama a doença do acúmulo do ferro, né? Que é quando ele come uma coisa que não é. Eu estou falando de zoológico, não sei, acho que ela deve estar direcionada mais para bicho de estimação, mas depois eu falo um pouco Sim, sobre isso, então. sim, sim, sim. Mas tucano tem a doença do acúmulo do ferro, que ele vai comendo ferro, vai comendo. Assim, vamos dizer assim, na natureza eles não têm uma dieta muito rica em ferro. O que eu acho que aqui no Pará deve mudar um pouco, né? Porque aqui os tucanos comem muito açaí, né? Na safra, os É, bichos enchem de açaí. Mas é assim, verdade. o que os livros falam é que tucano não deve comer ferro, nada de ferro, zero ferro. Aí às vezes os bichos vão comendo assim frutas muito ferrosas, né? Como açaí, justamente o cítricos, que também auxiliam a Muito. fixar o ferro no fígado. Então, não Uhum. tem em si ferro, mas o pouco ferro que eles vão comer de outra coisa, o cítrico fixa Acumula tudinho no tudo. fígado. É. Então, tem que ter muito cuidado. Já em outras aves, eu acho que cítrico eu tenho um pouco de cuidado nas aves em geral. Eu também, eu também. Eu sou meio relutante. Eu faço como petisco para psitacídeo, Sim, geralmente. Tipo assim, sim, vou fazer um picolé para ele, isso. alguma coisa assim. Eu não gosto de fazer muito porque eu percebo, eu tenho essa relutância também. Mas depende do psitacídeo também, né? Quando a gente fala de arara, papagaio, geralmente são animais que vão comer muita fruta, inevitavelmente. Diferente da calopsita, dos exóticos, né? Que aí já não é uma coisa mais tão comum assim. Sim, 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 sim. Sim.
Tu já teve essa experiência de dar fruta de petisco para calopsita e periquito? Sim, tem calopsitas que também são assim, são felizes com um pedacinho de banana, com um pedacinho de mamão. Tem uma tutora que ela dá o que ela gosta mais. Estou tentando lembrar aqui qual é a fruta que ela gosta. Manga. Ela é muito feliz comendo Hum. manga. Mas assim, aquela coisa, a gente sempre recomenda como petisco, né? Principalmente aqueles bichos que são mais, assim, sem comedores de Gordinho. semente, aquela coisa. É. Mas assim, a gente sabe que as frutas que a gente come, mamão, banana, são frutas feitas para os seres humanos, né? Então elas são muito Uhum. ricas em açúcar, são muito ricas em água e pouca substância real, né? Sim. Então sempre é um petisco, mas eu acho super bom, porque a gente está falando, por um lado, do bem-estar nutricional, né? Dar uma É. alimentação balanceada e, de vez em quando, um petisquinho. E o bem-estar psicológico do bicho, né? Ela tem uma Uhum. novidade, uma coisa gostosa, né? É que nem a gente. Equilíbrio, É, né? bicho que se exercita muito também eu acho legal, porque eles É, exigem uma energia muito maior, então eu acho bacana de fazer. Para verdade. papagaio não tem muito jeito, né? Acaba tendo que fazer, inevitavelmente, porque a maioria dos que eu atendo, eles não aceitam a ração bem, Uhum. assim, muito difícil. Então acaba tendo que misturar tudo, né? Aí eu acredito que o cuidado que a gente tem com eles é mais com a semente do que com as frutas em si. Sim. Em questão assim de quantidade, que é o equivalente da fruta para o roedor, né? Que é o que vai engordar, que é o que não vai trazer tantos benefícios, que é o que ele pode comer, mas ter esse cuidado, né? Esse tipo de coisa. Eu acho que para a ave é mais a semente do que a fruta em si. Exatamente. Eu tenho uma boa sorte lá no Mangal, que quase todos aceitaram a ração super bem. Então eu foco muito na ração e um pedacinho de fruta, assim, eles... Só tem uma arara que ela não aceita de jeito nenhum. Então a gente vai com a personalidade, porque a animalidade delas, porque tem uns que a É, gente não consegue mudar, né? sim, não Principalmente um tem animal, jeito. por exemplo, que já está meio dodói por alguma coisa e querer mudar assim, eu acho que não melhor É, é bem no isso. ritmo E a dela. pimenta? E a pimenta, tu dá? Pimenta é legal. Pimenta tem vitamina A, né? Pimenta Uhum. é considerado nutracêutico, né? Que Sim. é uma farmacêutico nutricional. Então, ela proporciona vitamina A. Os papagaios adoram pimenta. Tipo assim, eles gostam de se picar, né? A gente vê até a reação deles. Uhum. E, em geral, assim, pelo menos uma vez por semana eu procuro dar. Está nos cardápios lá do Mangal. Então, sempre que a gente consegue, assim, a gente dá. Eu gosto da. Tem um passeriformes que também gostam de comer. Tem uns passeriformes que gostam de comer. Nunca fiz em passeriforme. Tá aí, É, nunca experimentei. sui, bem-te-vi, às vezes se tu dá um pedacinho assim, É, eles gostam. É. ah, legal, legal. Não sabia, nunca tentei. Já eu atendo muito sanhaço e sabiá. Sim, Aí nunca experimentei. Vou experimentar, ver se eles gostam. Porque é uma fonte proteica já, uma fonte nutricional muito grande, né? sim, com certeza. Vitamina A, Legal. né? Eles aumentam a Sim, imunidade, então, sim, de certa maneira, você está muito bom. melhorando a imunidade da sua ave. Dando de vez em Muito quando uma bom. pimentinha, né? É muito bom mesmo. E já que a gente está falando desse assunto de comida, tem uma outra pergunta falando se a ração, no caso eu acredito que seja extrusada, se ela é o suficiente para alimentar a calopsita. Se só a ração é suficiente. Nutricionalmente falando, sim. Nutricionalmente falando, eu considero que sim, porque a ração estruçada, ela é feita em base a uma pesquisa, né, dos requerimentos nutricionais da espécie. Então, tipo assim, Uhum, ela tem a quantidade de proteína necessária, a quantidade de gordura, a quantidade de cálcio, de fósforo. Então, pequenas variações assim para cada espécie, né? Agora eu vejo como a gente estava falando, assim, é que nem a gente, todo dia arroz com feijão cansa, né? Então, sim. se de vez em quando você colocar uma banana,
Vamos colocar um Um mamãozinho, leguminho. um leguminho, exatamente, uma folhinha, alguma coisa assim. Eles um ovo cozido. Eles gostam de ovo Uhum. cozido. Calopsita é doida por ovo cozido. Sim. E você vai enriquecendo, porque você também está. Quando dá um enriquecimento, você está melhorando a microbiota do animal também. Então, assim, o animal tem uma microbiota mais saudável, ele já como consegue, assim, ter uma memória assim, imunitária melhor para se defender de algumas coisas. Então, eu acho válido sempre enriquecer. Ah, sim, eu também gosto. E porque eles ficam mais felizes, né? Mais dispostos, tudo isso interfere também em adoecer ou não, né? Acaba que Exatamente. às vezes a gente fica muito com aquele pensamento de biotério, né? Não, ele só precisa É, disso, eu só vou dar isso e acabou. E vai muito além disso, né? Eles são domésticos, mas não é tanto assim também, né? É que com nem o cachorro e certeza. o gato, na verdade, né? Eles também não gostam de comer só aquilo sempre, o tempo Com todo. certeza. Que, que nem a gente, se fosse uma papa que tivesse tudo que a gente tivesse que comer todo dia a mesma papa. É, É, e aí eu e acho que adoecer de ficaria raiva. doido, né? É verdade, é isso mesmo. Aí o Maurício está perguntando sobre a alimentação de papagaio, como organizar melhor os componentes da dieta? Isso é legal. Tem uma pirâmide, Uhum. né? Sim, Tem uma sim. pirâmide que a gente, assim, tem uma pirâmide para cada bicho, assim, que a É, gente é mesmo. atende, né? É. Aí a gente trabalha muito com essa pirâmide e aquela coisa assim que a gente vem falando, né? A ração, apesar de tudo, é o É a alimento base. mais balanceado, né? É o É. alimento assim que tem exatamente cada medida certa do que ele precisa. Então a ração tem que ser a base, tem que ser assim, eu vejo que um 80%, talvez 90%, acho que a pirâmide fala 90%, né? Sim, é porque como ela é completa, né? A É. pirâmide da alimentação natural que vai ser bem Uhum. mais fragmentada. Que se a gente pensar na ração, realmente a gente acaba dando só como enriquecimento, né? Mais as Uhum. outras coisas. Agora, se fosse alimentação natural, eu acho que teria uma divisão maior. Como é que tu Uhum. faz se fosse alimentação natural? Eu ia te perguntar isso, como é que é a tua experiência assim, com alimentação natural em ave? Assim, como é que tu balanceia ela? O que que eu faço? Eu tento fazer a taxa metabólica sempre daquele mesmo jeito. Eu tento para pelo menos ter uma Hum, ideia. Não sigo totalmente a risca porque o animal não come 100% daquilo todos os dias. uhum, Então, não consigo seguir totalmente a risca aquilo. Mas o que que eu tento fazer? Dar opções para ver, assim, por exemplo, eu fiz o cálculo lá e eu vi que ele precisa de X quilocalorias ao dia. Aí eu penso numa dieta que tenha, por exemplo, você pode dar durante o dia, na hora do almoço, essas três opções, e na hora do jantar, mais três opções. Aí, uhum, por mais que ele não coma tudo, eu tento subir um pouquinho do que deu para ver se chega pelo menos semelhante ao que ele precisa. Então, claro, não vai ficar totalmente impecável como se fosse uma ração, mas pelo menos eu garanto que nem que seja só a manutenção, ele esteja adquirindo. Aí eu sim, sempre dou uma multiplicada também numa taxa se for um animal que se exercita, porque uhum, isso faz muita diferença, eu já percebi isso. Por exemplo, tem papagaio que voa super todos os dias. Ele fica solto pela casa, ele voa pra caramba, então ele tem uma demanda energética muito mais alta do que os que ficam na gaiola, por exemplo. sim, Aí tem com aquele certeza. papagaio que nem sabe mais voar, que a asa dele já é toda atrofiada e ele não exercita nada, o exercício dele é andar pela casa, assim. Então, aí esses eu já faço um negócio bem mais fit. Eu já Uhum, faço muito mais legume, muito menos fruta, muito mais fibra, uhum, porque senão ele já é gordo, geralmente. Na grande maioria das vezes ele já é gordo. Aí tiro tudo mesmo, deixo só. Agora, os que se exercitam, até o pão integral eu faço, às vezes. Porque uhum, o tutor geralmente já dá, né? Então eu acabo deixando. Mas os que já são muito gordinhos, eu tive uma experiência com um papagaio que ele estava ficando com alteração podal já, assim, de malformação do pé, porque ele não voava, ele já tem 50 anos, e ele era muito gordo.
Ele tinha assim umas 500 gramas, muito gordo Um mesmo. papagaio do mangue, meu Deus. Papagaio do mangue, muito gordo. Aí, e ele só ficava empolerado, sempre, ele não voava nada. E ele ainda tinha corrente. Aí mudei tudo, tirei as correntes todas, Lei Áurea, libertei o papagaio, troquei o puleiro dele, fiz um monte de coisa e falei, olha, agora dieta zero, porque senão ele não vai mais conseguir nem ficar em pé, porque o pé dele já era totalmente alterado por causa disso. Aí depois de muita luta eu consegui fazer ele voltar para os 350. Aí melhorou bastante, só que demorou, né? Mas melhorou Sim, bastante. massa. Só mesmo super regrado, assim, só os legumes mesmo, ovo cozido, suplemento. Até a fruta eu fazia tipo assim, uma fruta por dia. Ah, ele vai comer 2 pedaços de mamão, ou um pedacinho de mamão, ou 2 pedacinhos de banana no dia, e vai ser isso. E ficava Sim. revezando, assim. Aí ele ficou muito chateado no começo, como sempre, mas foi bem, deu bem Sim. certo. Aí eu sempre tento botar os legumes mais e vou escalonando, assim. Aí quando ele chegou nos 350, eu dei uma semente de presente para ele. Só teve que Pelo perder 150 sacrifício, gramas. pelo sacrifício, ele ganhou É, 2 dias de semente. mas tu sabe assim que para a reeducação alimentar é melhor a alimentação natural, sabe? Porque os bichos apanham muito Sim, com ração, sabe? É meio sim, também sofrido acho. É, essa coisa com ração. Aí, se o tutor, porque é interessante assim que tu falas, é um bicho de 50 anos, né? 50 anos é, com uma pessoa, né? Vamos dizer assim, ou é. perto disso. Aí, às vezes, ou muitas vezes o que eu vejo, já tenho visto assim, diversos casos de gente que gosta muito do papagaio, o papagaio, o bicho está assim em más condições, mas é porque a pessoa não sabe fazer diferença, a Não pessoa realmente sabe. está precisando da orientação, e quando você fala assim, a pessoa rapidamente incorpora isso, e a evolução do bicho é muito boa. Então, fazer Sim, um bom cardápio, assim, eu já tenho visto papagaios assim que, nossa, quando eu peguei eles, eu disse, meu Deus, esse bicho não vai viver, não vai né? aguentar. É, Aí eu via tudo o manejo errado, falava para a pessoa, mas tu via na pessoa assim, um interesse em corrigir as coisas. É igual, isso. em pouquíssimo tempo, assim, o outro papagaio. Então, é É, muito importante impressionante. um bom acompanhamento, e essa parte assim do cardápio, de um cardápio como tu fazes de alimentação natural, facilita um bocado a É, recuperar alguns com bichos. certeza. Com certeza. Claro que os animais que são acostumados na ração, top. Muito bom, legal. Uhum. Eu passo super. Só que tem os animais que não são, né? Então, tipo, principalmente os que a gente sabe que não vieram daquele criatório, que ele tinha ração desde o começo da vida dele, aquela coisa toda. Então, Sim. assim, é aquele extremo, né? Eu tô trocando o pão com café por uma fruta. Porque eu Uhum. sei que provavelmente ele não vai aceitar aquela ração lá. A palatabilidade é totalmente diferente. Mas ao mesmo tempo, tem que saber fazer. Porque não é qualquer alimentação natural também. Porque às vezes o cara pensa, ah, não, ele come só semente de girassol e fruta. A alimentação dele é Natural. ótima. É natural, é ótima. Não é sobre É. isso, né? Então tem todo um cálculo, todo um estudo, e a gente vai mudando as coisas conforme a demanda e tudo mais. Então, assim, eu não recrimino totalmente, porque tem muitos pacientes meus que não se adaptaram à ração, mas ao mesmo tempo tem que fazer do jeito correto, né? Não é de qualquer maneira também, né? Então, isso faz diferença também. Perfeito. É isso. Aí a Juliane perguntou se tu já teve algum problema no mangal com o público ofertando alguma alimentação humana para os bichos. É Hum. só o problema número 1 dos zoológicos. Olha, graças a Deus até que não acontece tanto lá, mas de vez em quando, assim, teve um tempo que um dos locatários de lá, ele inventou de arrumar uma máquina de pipoca. Aí era Fim do pipoca para mundo. tudo quanto é lado, a gente brigado lá, mas vocês são um zoológico, não tem isso de pipoca, não pode ficar. É, não dá. Aí era pessoal jogando a pipoca para todo lado. Mas fora isso, eu vejo que o mangal dentro do zoológico, ele
ele tem uma logística muito boa, sabe? Assim, tem muito monitor, os monitores estão Sim. bem distribuídos, estão sempre ligados nas coisas. Sim. Então, às vezes acontece, a pessoa pega uma alimentação que já está naquele lugar e tenta ofertar para o bicho, né? Uhum. Mas assim, de chegar tipo, trazer uma Vou coisa dela, por levar o meu exemplo, pão para dar, né? não, ainda não passei essa raiva, graças a Deus. Mas é uma Sim. coisa comum em zoológico, né? Até é uma coisa que a gente É, desconstrói dos zoológicos. mas o grande problema que eu penso é justamente isso que tu falou, é você oferecer o negócio dentro do zoológico e aí o cara vai dar, entendeu? Lá no bosque, o problema brutal que eu tinha com isso é porque tudo era vendido lá dentro. Uhum. Então tinha pipoca, tinha pirulito, tinha coxinha, tinha um monte de coisa que era super fácil de dar para os animais. Esse que era o grande Sim. problema. E era um negócio muito grande, não tinha fiscal, e os Uhum. animais já eram super acostumados a pedir comida. Eles não eram, eles eram de vida livre, era semi-cativeiro, muitos deles. Aí era um caos, era horrível, porque a pessoa quer que o animal chegue perto, e aí o jeito que ele tem é de oferecer a comida, né? É que nesse Uhum. negócio de ficar dando pão, pipoca pro peixe, né? Que a gente super se habitua desde sempre a fazer isso. Mas é porque vem de lá. Então isso acaba. A pessoa não vai trazer uma pipoca da casa dela só para alimentar o peixe. Isso não vai Exatamente. acontecer. Tá Então, pedindo para acontecer, né? exato. Querendo Então, dizer. eu percebo que o principal problema lá era por causa disso. Porque Sim. tinha um acesso muito fácil. Era esquilho, era, sabe, coisas assim, muito fácil lá. Então, acabava favorecendo isso. De ficar oferecendo. Mas, por exemplo, jogar dentro do recinto não era para tanto. Agora, os bichos que estavam soltos eram terror, porque E lá tem macaco, muito né, bicho mano? solto, Macaco é exatamente. terrível. É Então, aquela parada eles só lá, né? faltavam roubar mesmo das pessoas. Ainda tem isso. Aí, Ainda tem isso, né? Que é um perigo até para a própria pessoa, às vezes. Dependendo do bicho, né? Tinha, exato. tinha, tinha aquela parada lá, né, Marina, na Lomas, que tinha aqueles saimiri, né? Aqueles Sim. macaco de cheiro lá. Era uma situação, né? Melhorou, né? Melhorou um pouco, mas ainda é caótico por causa justamente que tem uma parada de ônibus ali. Então tem muito vendedor ambulante, é muita movimentação de gente, e muita comida, coisas assim. Então eles já são acostumados a pedir comida, eles já são acostumados a chegar perto da pessoa. O macaco é um negócio tão absurdo que ele sai do parque, ele chega pertinho da pessoa e faz assim, ó. Com a melhor cara de. Senhor. Tu tá entendendo? Então, tipo assim, é muito complicado, porque como é que a pessoa não vai dar a É. comida pro bicho assim? Então, e eles chegam muito perto, eles não têm medo. Eles chegam muito perto, eles não querem nem saber. Eles roubam comida. Então é terrível. É muito caótico. Mamífero de semi-cativeiro é punk de resolver. Mamífero é Eu mais não sei, complicado. eu não sei se tu já foi lá em Foz, que tem uma, assim, uma superpopulação de coati. Fui. Mano, é assustador. Tu tem que olhar É. antes de sentar pra não sentar em cima do coati, de tanto coati. Quando eu fui, eu vi bastante. Eu não cheguei a ver, tipo assim, uma cena, mas deve acontecer, porque Coati é um bicho que também é enxerido. Quando ele vem Muito, essa turma aí, muito. Aí eles reviram lixo, eles já são todos obesos, de tanto comer errado, mano. É uma questão quase de saúde é pública já. complicado. É É, complicado. Desse querido é cruel. ecológico, né, que gera o turismo, às vezes. É uma É, coisa que a gente tem que exato. Não tem focar em jeito, melhorar. né? Mas é bem isso mesmo. É bem isso mesmo. Legal. Aí, tem uma pergunta que eu achei bem bacana, que eu acho que a gente podia aproveitar para falar sobre quais as aves mais comuns para se criar em casa. Para se criar em cativeiro, né? Quais são as melhores, assim, quais são as mais comuns? Aí a gente pode até separar, né, entre bicho exótico, né, e bicho silvestre mesmo, né, porque Silvestre. um animal exótico é um animal, são espécies que não são do Brasil. Tem algumas, né? E animais Uhum. silvestres são espécies nossas que são criadas ou reproduzidas num criador autorizado e que já nós temos algumas, vemos falando de algumas agora,
Hoje em dia eu vejo alguns criadores lá pro sul que eles vendem absolutamente de tudo. Hoje um turista, uma pessoa de Recife, a gente estava fazendo um treinamento com um gavião de cauda branca que a gente tem lá no Mangal. Aí ele tem Uhum. um sítio, aí ele já tem bicho legalizado, ele já tem coruja, tem arara, e ele diz que o sonho dele é comprar um gavião real, legalizado. Diz que Eita, 400 mil reais. mentira! Eu não sabia nem que 400 tinha mil pra reais. vender. Eu também fiquei, nunca tinha visto. Eu já tinha visto arara azul, ele já Caramba. está vendendo, é 90 mil Sim, sim. arara azul, Essa eu né? já vi. Essa eu já vi. Até no galpão animal eles vendem. Pois é, Já vi. 40 pois é. pau. É. 40 tá até barata. Que eu tava É, vendo, eu vi uma de 40 uma vez e vi uma de 100 uma vez. sim, pois é. Aí, então, hoje em dia, você criando com bem-estar, criando com um plantel que seja já nascido em cativeiro, com todos uns padrões de bem-estar, já tem muita coisa para você criar. O mais comum que a Uhum. gente vê de animal silvestre nosso aqui do Brasil, de criatório autorizado, é papagaio, né? Eu acho que é o queridinho, né? É, Papagaio, é mesmo. papagaio, diversos papagaios, tem os periquitos, né? Tem alguns periquitos que também são muito legais de criar, são bem simpáticos Sim, até. sim. Até aqueles que são meio intermediários, né? A Jandaia, a Marianinha. Jandaia, Eles são. ararajuba, né? É mais caro, né? Mas É, eu já vi. já vi também. A Já vi gente também. atendeu uma lá na UFPA, uma Ararajuba, nossa, é um dos bichos mais carismáticos que eu já vi, assim, É verdade. muito lindos, cara. É verdade. Verdade. Eles são bonzinhos mesmo. Jandaia que eu não curto muito, acho elas muito temperamentais. Eu tive um rolê com uma lá no bosque que eu fui inventar de entrar no Sim. recinto só para trocar o enriquecimento da ingrata. Sim. Menina, ela atracou no meu pescoço que ela não queria sair. Ela se grudou Meu assim. Deus. E eu olhando assim, meu Deus, eu pensei que ela ia só passar por mim, e ela não, ela se atracou e começou a me bicar. Eu disse, gente, o que Meu que é isso? Eu tive que Deus. literalmente tirar, botar, e ela se grudava na minha mão. Eu falei, gente, caótica. Jandaia Nossa, foi vampiro. horrível. É um caos completo. É um caos completo. E foi aquela que foi do Mangal pro Bosque ou foi a outra? Espero não ter sido a que a gente mandou. Não Foi a foi. Era outra. uma que já morava lá. Era uma que É já que tem, morava lá. tem bicho muito traumatizado, né? E às vezes os É, traumas assim, eles ficam com umas é coisas. verdade. Também tem isso. Porque ela, Olha, tipo, com os tratadores ela era super tranquila, mas toda vez que eu entrava, aí eu não sei se ela tinha algum problema com mulher, que já tinha feito alguma uhum, coisa com ela, não sei realmente, mas ela era muito agressiva, muito. E com os tratadores era de boa, até sim. com o Tavison também, de boa, não fazia nada. Aí eu tinha que ficar pedindo pra eles entrarem no recinto da criatura, porque ela me Porque ela pulava odiava no teu mortalmente. pescoço, cara. Meu Deus. Muito. E eu nunca peguei ela pra fazer nada específico. Tipo assim, não foi um animal que passou por tratamento comigo, nada, nada. Não peguei ela pra nada. O É uma, tucano, que eu peguei várias vezes porque tinha um problema sério de parasitose, era de boa comigo e ela me odiava completamente. é uma Então, briga que realmente. vem de outras vidas. É, Pra você ver se então. É acontecia. isso. Pois é. Era isso. Eu já vi jandaia que já chegou jandaia lá no Mangal, que mais de uma vez, que os tutores amam ela, mas eles não podem mais ficar com ela por questão de que elas são muito barulhentas também. Sim, Jandaia é um bicho que é barulhento. Assim, as outros papagaios, sim. os bichos são barulhentos, mas jandaia é uma das campeãs. Aí ele dá É, aqueles gritos lá. Aí é. já foi um casal que ele disse que amava muito ela, mas que iam jogar eles fora do apartamento. Então é uma coisa assim para ter em consideração quando eu comprar um bicho, às vezes tem uns bichos que É. são, É, que são, eu sim, tenho uma tutora que passa por uma situação semelhante, de reclamação dos vizinhos por causa disso, e eu sim, tive até que fazer um documento para ela, alegando que são animais legalizados, que ela tem todos os direitos de criar o animal e que é, isso é vocalização natural da espécie. E se elas estão vocalizando é porque elas estão bem, né? sim, Então, exatamente. tipo, é complicado mesmo. É complicado mesmo isso. É uma boa pensar nisso mesmo antes de adquirir, né? No barulho. Sim. É verdade. Aí outros bichos assim, tem outros exóticos, né? Calopsita,
periquito australiano, periquito inglês, todos os bichos muito simpáticos. Calopsita é um bicho super simpático, assim, um bicho assim, genial. É, eles são ótimos. Você adquirindo de um criatório bacana, são animais super dóceis, que super interagem com o tutor. Eu percebo que só tem muita dificuldade quando a pessoa compra de um lugar que não é tão legal. Aí o animal vem agressivo, vem cheio de trauma, vem doente. Então eu acho que, acima de tudo, vir de uma procedência confiável, saber de onde veio, né? Sim. Então, isso faz toda a diferença, né? Fazer um Na atendimento vida. inicial, né? Tipo assim, É, orientar como é que a pessoa tem que se aproximar do bicho. Isso é muito importante, que às vezes é. as pessoas Só não sabem, né? Só não são não sabem. orientados adequadamente. Exatamente. É bem Exatamente. isso mesmo. Aí a Ju também perguntou sobre as principais doenças que tu já observou lá no Mangal, no zoológico. No Mangal. É, pode falar do Mangal. Olha, lá no Mangal, deixa eu pensar aqui. Porque assim, a gente recebe muito bicho, né, também. Hoje em Sim, dia a gente não está resgatado, né? recebendo, a gente recebe muita garça, então o botulismo é uma coisa bem comum. O botulismo é bastante comum, que é uma doença por uma bactéria, né, que é a toxina de uma bactéria, é uma doença Sim. bem ruim. Mas assim, das nossas aves, eu acho que é algumas coisinhas de manejo pequenas, porque assim, nas nossas aves, a gente trabalha muito com medicina preventiva, né? Então a gente faz Uhum. assim, 2 vezes por ano check-ups, vê se precisa vermifugar, faz assim, trabalha muito com o comportamento dos animais, muitos poleiros, muita coisa. Então assim, é Uhum. de vez em quando acontece Doença. algum acidente, mas a gente assim, se cuida muito disso. Dá às vezes pododermatite, né, que é um problema muito comum de manejo em aves de cativeiro, né? Que é o que tu Sim, estavas falando sim. um pouco assim daquele papagaio que tu atendiste. São bichos Sim. que cai muito assim o metabolismo lento, eles se movimentam pouco, comem muito, aí assim a tendência é começar a sentir os pezinhos, né? Porque eles estão sempre em pé, né? Eles É, dormem em pé, quando eles faz tudo querem em descansar pé. uma patinha levantam a outra, então sempre está aquela possibilidade do calo. Mas a gente trabalha É muito verdade. assim de evitar estimular para o movimento deles, né? Eu estou trabalhando agora muito com poleiros suspensos, poleiros Hum. assim com cordas, acho fantástico. Lá nós temos um menino, Rafa, que ele é muito bom, muito dedicado. E ele agora está incorporando assim muito poleiro suspenso, então já o bicho para empoleirar de um lugar para outro ele tem que dançar o tempo inteiro, tem que dançar. E isso vai estimulando o movimento, vai estimulando a circulação. Eu acho que Legal. esse. E a gente vê, dos que a gente recebe, a gente vê muito trauma. Bicho machucado, linha de pipa, é uma coisa que, se não tem que ter fogo de artifício também, temos que acabar com as linhas de pipa com cerol, É, porque faz com muito estrago. certeza. Com Choque certeza. É, o elétrico. trauma eu acho que é o carro-chefe mesmo, né? É, É. E se falar dos tutores, tem muito questão básica de manejo mesmo. É falta de orientação, não é nem por mal, é porque a pessoa realmente não sabe. sim. Teve um tutor uma vez que eu fui atender, que o papagaio ele era mais um urubu do que um papagaio. Ele era todo preto, muito, muito alterado, muito alterado. E aí eu falei pra ele, né? Olha, a gente vai mudar. O problema dele é esse, basicamente. Se a gente mudar, você vai ver o quanto vai mudar a vida dele, o quanto ele vai ficar mais bonito e tal. E aí eu falei, porque esse animal tá mal nutrido. E ele falou, mas mal nutrido? Como assim se ele come pão todos os dias? Aí tu vai com toda aquela paciência, respira bem fundo e fala, mas não tem pão na natureza, né? O Sim, papagaio não precisa comer. Porque realmente a pessoa muitas vezes acha que o nutrir é tipo a gente, né? O que eu como, o que é bom pra mim é bom pra ele. Então o que eu como sim, ele vai comer também, é o que é o sim, sim, melhor sim. pra ele. Um Isso arrozinho, acontece né? muito. Então eu É, almoço, ele almoça junto comigo, sim, sabe? Então, porque é o que a pessoa tem de melhor a oferecer, né? Então ela acha que isso é o melhor pra ele. Isso é muito eu, ti- comum. eu tinha um papagaio, eu Então, atendi um papagaio que estava só com açaí. Ele comia há 30 anos, comia açaí, papagaio do brejo, um papagaio raro, assim, é o primeiro que eu atendi essa espécie, muito bonito.
30 anos com ACI. Caramba, e Aí ele o nunca fígado, intoxicou? o fígado dela estava meio assim, Ruim. né? Mas a gente fez um tratamento Um aí, detox. diminuiu o açaí, mas ele adorava açaí. Não, imagino. Imagino. Não Eu já culpo ele. tive, eu já tive intoxicado por açaí. Teve É mesmo. um papagaio moleiro que ela, Sim. nossa, passando mal mesmo, porque ela comeu açaí assim uma semana direto, basicamente, pouca coisa de diferente disso, e ela passou muito mal. De tipo assim, vômito, diarreia pra baixo, assim, passou muito mal. Intoxicada mesmo. Só açaí o vômito, só açaí e diarreia, Que só açaí coisa, também. né? Passou mal valendo. Aí eu também desintoxiquei ela todinha, e aí que ela foi melhorando aos poucos Uhum. também. Muito doido. Legal, é isso. Aí, amigo, pra gente finalizar, queria te fazer uma última pergunta que também gera muita dúvida, principalmente para quem não é da área. O que fazer se encontrar uma ave caída na rua? Uhum. E se pode levar no mangá, ou se você conhece o passo a passo do que a pessoa pode fazer, principalmente considerando que hoje em dia a gente tem toda uma questão de gripe aviária e companhia, que tem sido bem problemático. Os animais chegam, os tutores chegam para a gente na clínica com animais resgatados que eles não sabem o que fazer, o animal doente, machucado, e eles não sabem o que fazer. Consultam, mas a gente não pode resgatar, né? A gente não fica com os animais, a gente não é uma instituição para isso. Então, eu queria saber como é que tá esse trâmite e o que que tu pode ajudar eles em relação a isso. Então, assim, é uma coisa bem comum aqui, né? Porque aqui tem muita ave e, assim, vamos dizer assim, que quando a gente encontra muitas vezes uma ave caída, na verdade é que ela está dando os primeiros passos, né? De aprender a voar, né? Muitas Sim. vezes acontece isso. É um bicho que já está empenado e que os pais, a maioria das vezes, está perto, está em algum lugar observando a situação. A pessoa encontra a ave caída e pensa que essa ave está precisando de socorro, de auxílio, né? Aí recolhe ela, mas os pais estão por aí observando, né? Não vão se Uhum. aproximar, não vão fazer nada, mas Sim. então primeiro a gente tem que ver isso, assim, identificar qual é a idade do bicho, né? Se é um bicho que já está com uma peninha legal, se já está se a gente já vê que um animal assim que parece assim que já está num momento de voar, ele deve estar treinando para voar. Só Uhum. que assim, a questão, normalmente a gente orienta para procurar os pais, tentar deixar ele mais Tentar quieto deixar, né? aí, né? Os pais vão alimentar, às vezes ele vai levantar voo de novo, eles vão estimular. Só que aqui na cidade é um pouco complicado, né? Porque cada quarteirão tem É. seus 10 gatos de estimação, né? E às vezes o bicho tá no meio da rua. Exatamente. Aí Tudo isso. é um pouco complexo, sabe? Assim, se é uma área mais tranquila, mais rural, eu às vezes oriento em deixar no lugar. E principalmente se vê o ninho, se vê os pais, eu oriento. Uhum. No Mangal, por Tentar exemplo, é um lugar. devolver, né? Mas é complicado porque tem muito predador por aí perto. Por exemplo, no Mangal, às vezes cai um bichinho, aí chegam 30 garças, né? Para ver quem que vai comer primeiro. Sim. Aí então, cada caso, para mim, cada caso é um caso. Assim, nem sempre você vai precisar realmente resgatar o bicho, Resgatar. porque o animal está ali, os pais estão ali e vão conseguir suprir ele. Mas às vezes é necessário agir realmente, principalmente bicho muito pequeno, bicho muito filhote, né? Aqueles que são mais vermelhinhos. Às vezes, Uhum. às vezes acontece inclusive que o próprio pai rejeita, né? Um bicho que Jogou, já está assim sim, meio triste, aí ele já vai para baixo. Aí sim. normalmente o que deveria ser feito é levar para o órgão ambiental, né? Que é a SEMAS. A SEMAS é o órgão responsável por acolher. Hoje em dia no Mangala a gente não está recebendo, infelizmente, porque tem a questão da gripe aviária primeiro. Então a gente assim fechou, infelizmente, nossas portas porque eu acho que de Belém é o local mais vulnerável de todos, porque nós temos um plantel de 300 e poucas aves
sim, e além dos bichos que vão e se distribuem para todo o Belém, né? Então, tem sim, 200 garças que vêm todo dia comer, biguá, tem diversas espécies que elas vão depois para o Batista Campos para ver o outros texto, lugares. então é um ponto crítico. Então a gente está pegando assim, batendo muito na tecla às vezes é Não difícil, né? receber. É, Mas e normalmente quando passar isso aqui, graças a Deus parece que está estancou, parou lá no sul, a questão da gripe aviária não está chegando e nem que é, chegue. Mas tomara, quando né? normalmente a gente recebe através das SEMAS também. Mas nós, Hum, principalmente filhote, a gente procura sempre receber, porque é um bicho assim que você tem que, em 2 horas já vulnerável. tem que dar alguma coisa, hidratar, fazer uma Uhum, glicemia, né, uma glicose. Então, geralmente uhum, a gente procura receber filhote, mas sempre através das SEMAS, do órgão ambiental, que é entendi, quem autoriza a gente a receber. entendi. Acaba sendo mais seguro também, né? Sim, Inevitavelmente. sim. Entendi. Muito bom. Então, na dúvida, levem para temas, torçam para que eles estejam trabalhando nesse dia e possam receber o bicho. E se não, a gente vê o que faz. Tem o batalhão também, né? No Teoricamente, eles também batalhão. recebem. Sim, é Dependendo verdade. da situação, também tem outros locais que pode estar destinando, né? Pelo órgão ambiental. Porque, teoricamente, a maioria deles deviam passar primeiro pela UFRA, né? Que é o Sim. CETRAS, né? Para poder ir destinando. Mas acaba tendo uma superlotação muito grande e nem sempre é o que acontece. Mas é isso. É bom saber, porque no final das contas, o Mangal eu acho que foi um dos últimos lugares a dizer que não estava recebendo. Porque a maioria dos zoológicos, antes mesmo dessa questão da gripe aviária, já tinha uma relutância muito grande em receber. E isso é um problema, porque as pessoas ficam sem saber o que fazer nessas horas. É que o volume é Então, gigantesco, né, cara? O volume de exato, ave aqui. exato. E é complicado porque às vezes a pessoa quer ajudar o animal. Por exemplo, a última que eu passei foi uma. Eu não sei se tu ficou sabendo dessa história, uma coruja, um murucututu, fraturada. Uhum. Ela foi até lá pro Breno, que Sim, ela teve uma fratura bem grave, assim, bem ruim, que ela caiu num sítio e um dos cães da pessoa pegou. E aí ela resgatou a coruja, conseguiu pegar, só que não ninguém atendia a mulher, ela não conseguia destinação de jeito nenhum, aí ela foi lá comigo para pelo menos fazer uma consulta. E aí é aquele negócio, né? O bicho com muita dor, aquela coisa toda, um dia sem comer e tal. E uma fratura bem ruim, mas na a asa? gente fez na asa. Sim. Bem, bem ruim assim mesmo. Exposta, aquela coisa toda. E aí eu fiz o suporte e disse que ela tinha que entrar em contato com o órgão, que não tinha outro jeito. Aí no final das contas eu fiquei sabendo que ela conseguiu levar pro Breno, que o Breno Sim. recebeu. Uma Então, amiga minha falou, uma amiga minha era amiga da dona. Ela me hum, perguntou, mas infelizmente. Aí ela falou que complicado, né? falou com o Breno. E murucututu, por exemplo, é um bicho que tem muito assim nessas regiões assim de. Muito, Nossa, é um bicho tão muito. bonito, sabe? É Da... impressionante. Eles têm muito essa questão de resgate. Por incrível que pareça, é mais comum eu ver murucututu do que suindara para resgatar assim, a pessoa que, É que, verdade. que entrou na casa da pessoa. É É verdade. incrível mesmo. Incrível mesmo. Muito Mas mesmo. é um problema complicado nosso aqui em Belém, a questão de destinação de ave, né? Destinação Sim. geral de bicho, sabe? A É. gente estava trabalhando no tempo da gripe aviária com a questão dos cetras que tem lá na Marituba, né? Porque tem toda a Sim, estrutura e tudo, só falta habilitar ela, né? Para sim, que vai conseguir atender melhor o volume de bicho aqui, porque é com muito gigante, certeza. muito Com gigante, certeza. Qualquer um novo que tenha já ajuda, né? com Já, certeza, já fragmenta, né? É, com certeza. muito bom. Amigo, queria te agradecer muito pela participação. É sempre um prazer a gente ter essa conversa, e poder compartilhar também com as pessoas que acompanham o nosso trabalho. A gente se esforça muito para disseminar, né, o conhecimento dos silvestres aqui, que a gente sabe que ainda é muito, está galgando muito ainda.
Ainda tem muita coisa para a gente melhorar, para a gente mudar, para a gente se ajudar. Então, é sempre bom poder ter os colegas para compartilhar as experiências. Tu é um parceirão nosso, tu sabe que para o que precisar a gente está aqui. O Mangal também. Então, é isso. Queria te agradecer muito por tudo. Nós vamos botar esse videozinho no YouTube para quem chegou depois, para assistir, quem quiser. Todos elogiando muito, muitas palminhas. E aí é isso. Aí, se mais alguém tiver alguma dúvida, a gente vai botar também o Instagram do Camilo, se quiser entrar em contato com ele, ou pode mandar aqui pra gente também, que a gente vai conversando com vocês. Beleza? Bom, também agradecer aí o convite. Agradecer o convite, vocês também são parceiras, amigas queridas e parabéns pelo trabalho, né? Isso é importantíssimo, assim, levar esse conhecimento para as pessoas, porque a gente vê que as pessoas gostam muito dos bichos aqui. As pessoas se Sim. realmente estão preocupadas pelo bem-estar dos bichos e eu sei que cada nova informação elas vão saber utilizar, se vão saber guardar para melhorar a vida dos bichos, né? É, com certeza. É isso mesmo. E aos tutores que quiserem consultas, nós estamos aqui também, viu? Galera, para todo mundo. Precisar que tiver suas aves, tragam para nós, para mim, para o Camilo, para todo mundo, que a gente está aqui para ajudar vocês. Então é isso, gente. Boa Beleza. noite. Muito obrigada para todo mundo que ficou até aqui nessa sexta-feira à noite para assistir a gente. E fiquem acompanhando a gente que daqui a pouco a gente faz mais. Ah, é verdade. Muito bem, Ju. Perguntaram sobre a gestação da coelha. E Vamos fazer um adendo aqui rapidola. Tem que fazer um ultrassom para saber se ela tá grávida. É isso. Se tem um casal em casa, tem fortes reais chances, e os dois são inteiros, né? Tem fortes reais chances dela estar. Mas se você tem essa dúvida, o ideal é fazer um exame de imagem, um acompanhamento veterinário para descobrir. Ou se não, você pode aguardar 30 dias, que pode ser que ela já esteja parindo, e aí você vai ver se ela já parir. se pega a surpresa. É, já tem os presentes lá. Pronto. Perguntas respondidas. Beijo, amigo. Muito Beleza. Tá obrigada. bom. Tchau, gente. Obrigado. Obrigado a todos.